Nerds, como é que vocês estão? E hoje uma breve crítica de A Própria Carne, novo terror nacional dirigido por Ian SPF, que chega aos cinemas nesta quinta-feira, dia 30 de outubro, com a distribuição da Cinemark. O longa marca também a estreia da equipe do Jovem Nerd em longas metragens, sob o selo da No Sace Creations. E aqui tivemos o próprio Azaghal e o Alexandre Ottoni tendo uma participação direta no filme, inclusive no próprio roteiro. E para quem não sabe, eu comecei a criar conteúdo para a internet muito impulsionado por esses dois. Comecei a falar sobre cultura pop e fui transitando para falar mais sobre cinema, mas não pude deixar de ficar emocionado ao participar da cabine desse filme, que foi produzido por uma equipe que eu tenho como referência no que eu faço nas redes sociais. E aqui eu tinha uma curiosidade de como eles iriam trabalhar em conjunto com o Ian, já que eu conheço e nem preciso destacar o próprio trabalho do Jovem Nerd em produções de áudio, como o Nerdcast RPG e até a série França e o Labirinto. E acredito que a grande maioria das pessoas que vão são por serem fãs do próprio Jovem Nerd. Mas eu iria além, e aqui temos um dos principais pontos desse filme. Além dessa marca que o longa carrega de dois nomes gigantescos da cultura pop, temos a curiosidade do próprio terror nacional, que é um gênero que não vemos constantemente nos cinemas. Eu considero que esse filme é um grande passo não só para o próprio gênero no Brasil, mas como uma válvula de escape para as produções nacionais saírem da mesmice e explorarem mais outros gêneros que não sejam comédia ou até mesmo cinebiografias rotuladas. Isso quer dizer que o filme é perfeito? Já adianto que não, mas eu vejo muito valor na coragem de trazer um filme desse tipo, ainda mais por ser tão bem produzido, mesmo com um orçamento baixo em comparação a outras produções. Eu vou comentar mais sobre isso depois da vinheta. O cinema brasileiro há tempos busca novas vozes fora do circuito das comédias genéricas e das cinebiografias formulaicas. A própria Carne surge nesse contexto com uma tentativa ousada de romper com o previsível, apostando em uma narrativa de terror psicológico e sobrenatural, ambientada na Guerra do Paraguai. O filme é dirigido por Ian SBF e roteirizado por N, ao lado de Alexandre Ottoni e Dave Passos, nome conhecidos do público por trás do Jovem Nerd. A parceria, que já rendeu produções criativas no campo sonoro, com o próprio Nerdcast RPG e a série França e o Labirinto, encontra aqui uma nova expressão no cinema, levando essa inventividade para um território inexplorado, o horror histórico. Ambientado em 1870, a própria Carne acompanha três soldados desertores da guerra que encontram refúgio em uma casa isolada na fronteira. O que começa como um abrigo seguro acaba se transformando rapidamente em um pesadelo, quando os homens descobrem segredos sombrios sobre o lugar e seus misteriosos anfitriões. A sinopse já aponta para um terror mais atmosférico, que aposta na tensão e na sugestão, mas o filme vai além, tentando mesclar o psicológico ao cósmico. E é justamente nessa ambição que reside tanto o seu mérito quanto suas fragilidades. A SBF revelou em entrevistas que buscou criar um terror de ambientação, com ênfase na sensação de confinamento e desconforto. Nesse ponto, o filme acerta em cheio. A construção do espaço é um dos seus trunfos. A casa isolada, os interiores escuros e a paisagem florestal criam uma atmosfera sufocante, que faz o espectador sentir a mesma claustrofobia que consome os personagens. Tudo parece conspirar para essa sensação de aprisionamento, uma escolha inteligente, especialmente considerando o orçamento modesto da produção. Há uma organicidade entre cenário e narrativa. Parece que o roteiro foi escrito a partir daquele espaço e não o contrário. A direção de SBF aposta na proximidade com os personagens, com uma câmera que acompanha de perto os rostos, as expressões e o desespero crescente. Essa aproximação cria intimidade e reforça a tensão psicológica, um recurso fundamental em histórias que dependem mais do desconforto interno do que de sustos fáceis. Aqui o elenco faz jus à proposta. Pierre Baitelli, Jorge Salma e Jorge Guerreiro entregam interpretações sólidas, mas é Luiz Carlos Percy quem se destaca como antagonista de presença imponente. Conhecido por sua extensa carreira na dublagem, Percy empresta voz e corpo a um personagem que sintetiza a angústia e o medo do desconhecido. Um ponto que merece destaque é o trabalho de som. Não é surpresa que a equipe do Jovem Nerd tenha se saído bem nesse aspecto. Afinal, Ottoni e Passos construíram parte de sua trajetória explorando a imersão sonora e narrativas de áudio. Essa experiência acaba transparecendo aqui. A mixagem é precisa e envolvente,
Os diálogos são naturais e próximos, enquanto os sons de ambiente e das ações mais viscerais fazem o espectador sentir o que acontece em cena. O resultado é um clima de imersão que reforça o horror, sem precisar recorrer a exageros visuais. A fotografia também contribui para o tom opressivo do filme. Inspirada em referência com a Bruxa de Blair, ela usa a escuridão e o contraste de luz de maneira expressiva, ajudando a criar a atmosfera incômoda que o roteiro pede. Mesmo com recursos limitados, há um cuidado estético evidente. A simplicidade aqui trabalha a favor da história. No entanto, é justamente quando o filme tenta expandir suas fronteiras que ele tropeça. A transição entre o terror psicológico e o sobrenatural cósmico é brusca e pouco convincente. A própria Carne começa de forma intimista e angustiante, apostando na sugestão, mas perde parte dessa força ao tentar explicar demais o que deveria permanecer no campo do mistério. O roteiro, em sua ambição de ser mais grandioso, acaba diluindo o impacto do que ele construiu até então. A mistura de realismo e sobrenatural não encontra um equilíbrio, e a passagem de um para o outro soa forçada, como se o filme se traísse ao abandonar o que fazia de melhor, o horror da mente e do ambiente. Essa falta de fluidez afeta também o desenvolvimento narrativo. A Guerra do Paraguai, usada como pano de fundo, poderia ter sido mais explorada para enriquecer o contexto e dar peso aos personagens. Dá para entender que o orçamento limitou essa abordagem, mas ainda assim há uma sensação que o conflito histórico serve apenas como cenário genérico, sem realmente dialogar com a trama. O mesmo vale para os arcos dos protagonistas. Apenas o personagem de Jorge Guerreiro ganha um desenvolvimento mais significativo. Ao revelar sua história como um ex-escravo, um elemento que surge para justificar o final, mas que merecia maior profundidade ao longo da narrativa. O desfecho, por sua vez, parece querer abraçar todas as ideias possíveis do gênero, e o resultado é um excesso de referências e de cenas de impacto que enfraquece a coerência do todo. O filme começa com foco e termina disperso, como se várias visões criativas competissem por espaço. Ainda assim, há algo admirável nessa tentativa. A ousadia de sair da zona de conforto, de experimentar e de buscar novas linguagens para o terror nacional merece reconhecimento. Em uma última análise, A Própria Carne é um filme que desperta interesse e respeito mais pela iniciativa do que pela execução plena. É uma obra que começa forte, sustentada pela ambientação, pelas atuações e pelo som impecável, mas que se perde ao tentar ser maior do que o necessário. O terror psicológico que domina a primeira metade é o ponto alto da produção, e quando ele cede espaço ao sobrenatural, o filme parece perder a sua identidade. Por isso que para A Própria Carne eu dou nota 6. A Própria Carne marca um começo promissor no cinema, mostrando que há espaço e público para o terror brasileiro, feito com paixão, criatividade e autenticidade. E se o resultado final não é totalmente equilibrado, ainda assim é corajoso bastante para merecer sua atenção. Que a No Say Creations continue trilhando esse caminho, refinando o que aqui se mostra com certo potencial. Porque se há algo que o filme prova é que o terror nacional ainda tem muita carne própria para explorar. Mas eu quero saber de vocês aqui nos comentários, o que vocês acharam do filme? Curtiu a crítica? Deixa um like, quer mais críticas como essa? Considere se inscrever e eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.